Vocês estão vendo minha tela? Show. Bom dia, Maria, tudo bem? Olha, isso é um vídeo para você assistir o YouTube, vai começar agora, tá? Certo, vamos lá, Éfeso. Então, falando das cartas, o Apocalipse, né, o gênero literário Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, mais especificamente do grego é apo, que é para longe, e calipto, que é sombra. Então, para longe da sombra, algo ser descoberto, algo ser revelado. E todo o Apocalipse é uma carta, mas dentro do Apocalipse tem 7 cartas. E no capítulo 1 de Apocalipse tem uma apresentação de Jesus, né, como o remetente, né, uma explicação ali muito profunda que num outro momento a gente vai abordar também, que é muito interessante. E no capítulo 2 começa um endereçamento às 7 cartas da igreja da Ásia. Deixa eu aceitar o Elielton aqui. Bom dia, Elielton, bem-vindo. A gente está começando o estudo de Apocalipse da carta à igreja de Éfeso, tá? Seja bem-vindo. E essas cartas, elas são endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, só que não tinha só essas igrejas naquela época, né, como não tem hoje. E a gente percebe muitas vezes o numeral 7 sendo repetido. E o 7, né, como vocês sabem bem, eu repito muito isso, né? O 7 indica a perfeição, a completude no sistema semanal, que é de 7 dias. A criação, por exemplo, em 7 dias, né? A semana em 7 dias. E essa palavra ela é muito importante, né? A semana, né? O Shavuot para os hebreus, para os judeus. E aqui a gente tem essa estrutura também em 7 cartas, que a gente entende como carta para toda a igreja. Então faz todo sentido para nós estudarmos as 7 cartas, porque nós entendemos numa leitura idealista e simbólica que essas cartas não são só para aquelas igrejas, mas elas ensinam a todas as igrejas por causa do exemplo daquelas igrejas. Se alguém não entender isso, depois pode perguntar, tá bom? Éfeso é a primeira que foi endereçada aqui no capítulo 2, versículo 1, e tem uma citação aqui do Berkeley, né, esse autor aí escocês, de 1958, que diz: Éfeso era a cidade mais importante, reclamava como seu o título de a primeira e maior metrópole da Ásia. Um escritor romano a chamou a luz da Ásia. Então, já dá para a gente ter uma ideia aí de quem era Éfeso. E aí, no primeiro versículo, né, aqui já é Jesus falando para João, ele diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E o anjo da igreja é o mensageiro. Eu não sei se vocês sabem, mas ângelos é mensageiro. Então, o significado específico da palavra anjo é aquele que leva uma mensagem, que entrega um recado. Então, quando ele fala, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, a gente entende que ele está falando, olha, escreve para a liderança da igreja de Éfeso. Lembrando que naquela época, mais do que hoje, era muito comum as pessoas não terem acesso aos pergaminhos ou aos papiros. Alguém pegava aquele pergaminho e lia para a comunidade. Então você manda uma carta para uma pessoa que vai transmitir. Então faz todo sentido a gente entender assim. E é aquele que lidera, né? A Bíblia, ela em muitos momentos, enfatiza essa pessoa. Quando a gente tem, por exemplo, ali Eclesiastes. Eclesiastes é aquele que reúne uma comunidade ao redor dele. Essa comunidade chamada de eclesia, que para nós ficou transliterado, né? Traduzido como igreja. Igreja vem de eclesia, e eclesia é aqueles que se reúnem para ouvir o Eclesiastes. Então, isso é muito comum
né, a tradição oral, o ensino e a pregação. E até hoje, essa nossa tradição ela é muito forte, tanto é que estamos aqui ouvindo alguém falar. Isso é muito legal, né? Éfeso significa desejado. Olha que interessante. Era a capital da província da Ásia. E aí continua o texto, né? Jesus falando: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E aqui é legal a gente entender essa simbologia, porque as 7 estrelas são, né, isso é explicado no capítulo 1, Jesus ele fala em mistério, mas ele explica também o mistério. Ele fala que as 7 estrelas são os mensageiros das igrejas. E ele fala que os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então a gente já tem aqui a identificação, né, o esclarecimento do que ele está dizendo quando ele fala: eu tenho na minha mão as 7 estrelas. Ele está dizendo, gente, a gente está na mão dele. Ele que nos sustenta. E o melhor lugar para estarmos é nas mãos de Jesus Cristo, aquele que nos ama, que deu a sua vida em nosso resgate, em nosso favor. Eu não sei se todo mundo consegue entender o tamanho do sacrifício de Jesus, mas só para a gente ilustrar um pouco nesse momento, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, ele morreu na cruz, e acha que é pouco. Outros também morreram na cruz. A gente tem que lembrar o seguinte, que a nossa religião é a única, que o nosso Deus, ele toma o lugar de vítima do sacrifício para que nós possamos ser salvos. E é algo mais fascinante ainda quando a gente pensa o seguinte: quando ele mandou juízos e castigos contra os próprios judeus, contra Israel, e Israel sofreu na mão dos babilônicos, dos persas, dos assírios, filisteus, midianitas, tantos povos. Depois também, na época de Jesus, sofreu nas mãos dos romanos, povos que eram impérios muito poderosos e que oprimiam. E a palavra nos ensina que Deus que mandou esse julgamento, esse juízo contra Israel. E aí a gente pensa assim: nossa, como Deus era severo. Mas se a gente pensa que Jesus encarnou, Deus se fez homem, e ele também sofreu o castigo pelas mãos de um povo opressor, ou seja, Deus se colocou na condição de oprimido para salvar os oprimidos e dar vida eterna. Então é algo muito maior do que a gente consegue imaginar, né? A gente tenta traduzir em palavras, mas é um amor do nosso Deus muito grande, né? Ele se permitir em sua perfeição, em sua característica que é sem limites, né? Saber todas as coisas, poder todas as coisas e poder estar em todos os lugares. Mesmo assim, ele se sujeitar à humilhação é algo de realmente muito amor. E aqui é esse Jesus que tem a gente nas mãos dele e que diz que caminha em meio às igrejas, porque os 7 castiçais, ou 7 candelabros, né, onde se colocam as iluminações, né, as velas, naquela época, são as igrejas. Nos versículos 12 a 20 do capítulo 1 ele explicou isso. E aqui ele diz: olha, eu caminho entre vocês. Isso é maravilhoso demais. E agora, né, deixa eu explicar uma coisa para vocês. As cartas também, essas 7 cartas, são divididas em 7 partes. A primeira parte que a gente leu é o endereçamento, né? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E aí depois a gente leu a segunda parte, que é uma descrição do aspecto de Jesus, que fala sobre ele. E não é só uma descrição estética, mas é uma descrição que mostra qualidades, né? Ela mostra... são adjetivos para falar de Jesus por meio da imagem. Então primeiro a gente vê a imagem, imagina Jesus com as 7 estrelas na mão, imagina Jesus andando em meio aos 7 candelabros. Depois que a gente viu a imagem, a gente tem a interpretação, tá bom? E agora entra na terceira parte, que é a avaliação da espiritualidade da igreja de Éfeso. E aí diz assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência.
e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Que lindo, né? Eu fico imaginando aqui como eles ficaram felizes quando eles ouviram isso, né? Quando a pessoa pegou ali o pergaminho ou o papiro, o material e leu, e eles, olha, Jesus reconhecendo, né, gostando do nosso trabalho, do que a gente tem desenvolvido. Nossa esperança é Jesus falar isso para nós um dia, né? Glória a Deus. Aqui, quero fazer menção que o elogio por não aceitarem as mentiras dos falsos apóstolos concorda muito com o texto de Atos, capítulo 17, versículo 11, quando fala dos bereanos, uma comunidade que eles, quando recebiam alguém que vinha pregar, eles pegavam as escrituras e iam lá ver se o que a pessoa estava falando estava correto. E esse é um hábito que a gente tem que ter. A igreja, não é à toa que os crentes andam com a Bíblia embaixo do braço. É porque quando alguém vem com um falso ensino, você tem que pegar a sua Bíblia e falar, olha, não é isso que está escrito aqui. É outra coisa. Né? E ir atrás da verdade. E essa questão dos falsos mestres é uma questão central aqui nessa carta. Né? É um tema central. Que eles não aceitaram os falsos ensinos. Porque se hoje tem muito falso ensinamento, naquela época também tinha. E ao contrário do que muita gente imagina, não será só julgado quem ensina errado. E tenho certeza que será julgado com mais severidade, como o Tiago disse. Mas aqueles que ouvem e não verificam se está correto, que vão cegamente seguindo a outro cego, também serão julgados, né? Não vai ser dito, você caiu numa mentira e tá tudo bem. Não, não é assim que funciona. Você não teve interesse e não procurou a verdade. Foi cômodo para você. Né? E Jesus, ele fala aqui sobre isso. Olha, vocês não se acomodaram, vocês foram atrás da verdade, igual em Atos está escrito que os bereanos, eles foram mais nobres do que os tessalonicenses, que não fizeram assim. Ou então a gente tem aos Gálatas também, quando Paulo teve que falar para eles, olha, vocês ficam voltando atrás nos ensinamentos, eu já ensinei a verdade, vocês ficam voltando atrás. Né? Então, é bem interessante a gente ver essa postura de Éfeso, que avaliava, que provava, né, se os que se diziam apóstolos realmente eram ou não, quando eles consultavam as Escrituras. E agora a gente entra numa quarta parte da carta, que é palavras de louvor e de reprovação. E aqui, vocês estão vendo na tela, tudo que é Jesus falando está em vermelho e o que está no texto de Apocalipse está em negrito. Tá? É um sisteminha que eu fiz aqui para ajudar quem lê e interpretar mais facilmente esse manual aqui. Né? E aqui ele fala, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E esse ponto é muito controverso. Pessoas divergem sobre o que significa perder o primeiro amor. Né? Uma das possibilidades é ser o desânimo. Por quê? O primeiro amor, nós chamamos assim, por exemplo, alguém que descobre a Bíblia, o Evangelho e o quão profundo e belo ele é, porque não sabia, né? Achava que Jesus era aquele pintado por muitas religiões e odiado por muita gente, que não o conhece, não entende o que ele falou, por causa dos falsos testemunhos, maus testemunhos, né? Aí quando descobre quem é Jesus de verdade, fica apaixonado, fala, não, eu preciso conhecer mais sobre esse cara, essa mente dele, esse amor dele, essa forma de viver, e aí quer fazer tudo por Jesus o tempo todo, só quer falar de Jesus, e isso é maravilhoso, né? E aí tem gente que a descoberta é o primeiro amor, e que depois de algum tempo as pessoas elas desanimam, né? Quando vem as adversidades da vida, né? Quando as pessoas descobrem que ser crente não é um mar de rosas, mas que você tem que tomar a cruz e seguir após Jesus, tem gente que desanima. Não é todo mundo, né? Tem uns que ficam mais loucos ainda, mas que alguns desanimam e uma vertente vai dizer que esse primeiro amor é aquele encantamento, deslumbramento. Mas eu gosto mais de uma outra ideia, né? De que esse primeiro amor
é aquele que é referenciado quando Jesus ele responde lá em Mateus 22, 36 a 38, quando perguntam para ele qual é o grande mandamento da lei. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí, daí que vem deriva primeiro amor. Primeiro mandamento e amar a Deus. Eu gosto mais dessa visão, porque acho que faz mais sentido o primeiro amor, amar a Deus acima de todas as coisas, o primeiro mandamento. Isso vem lá de Deuteronômio 6,4, quando essa é uma ordenança para os israelitas. Então, a gente interpretar dessa maneira, eu acho que faz todo sentido. Quando ele fala, olha, eu tenho contra vocês que vocês não amam a Deus acima de todas as coisas. Eu acho que faz muito mais sentido, né? Depois, se alguém quiser perguntar, falar sobre isso e fazer alguma consideração, vai ser muito bem-vindo o comentário, tá? E como a gente está transmitindo para o YouTube, se alguém quiser também comentar no YouTube, eu vou dar uma atenção, tá? Seguindo o texto, continuando o Apocalipse, a gente entra na exortação, que é a sexta parte dessa organização das cartas, que diz assim na exortação, dando uma nova oportunidade, dando uma palavra de correção, de oportunidade, falando assim, olha, se arrepende, volta às primeiras obras, volta, seja como antes, volta, esse caminho que você pegou está errado, então se acerta. E se lembra onde você caiu, pensa nisso, medita, se avalia, se analisa, como o Renato falou no começo do culto, olha, se julgue você mesmo. E um outro detalhe é que ele fala, olha, mas não é só isso, se vocês não se corrigirem, vocês perdem o seu lugar entre as igrejas. Quando ele fala, eu tiro o seu castiçal do lugar. Fala, se vocês não se corrigirem, se vocês não andarem na linha, não serem uma igreja correta, vocês perdem o seu lugar. E é muito interessante, a gente vai voltar nesse ponto depois, tá? Se não se arrependerem, E aí, no finzinho aqui desse versículo, ele fala assim, ó, tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Vamos lá, nesses pontos aqui. A cidade era a luz da Ásia, como a gente falou no começo, significa desejado, Éfeso, eles eram orgulhosos. A igreja local também tinha um destaque. Foi onde o apóstolo Paulo ficou por mais tempo. Para essa igreja, para essa comunidade que foi escrita aquela carta que Paulo fala da armadura de Deus. Então, é uma igreja que tinha certa proeminência, se destacava. E eles se consideravam assim também. Por isso que é tão importante quando Jesus fala assim, olha, se vocês não se arrependerem, vocês perdem o lugar de vocês dentre as igrejas. É uma demonstração de que eles são uma das igrejas, não são a preferida, tá? Jesus ama a todos igual. E ele reforça, essa possibilidade de perder o lugar. É muito interessante isso, nessa mensagem para a igreja de Éfeso. E as coisas que eles tinham lá, essa nobreza, essa vaidade, tinha mais motivos do que o próprio Paulo. O Apolo, que também era um grande líder da igreja ali do primeiro século, ele também esteve lá. Não só Apolo, e aí aqui a gente tem algumas referências, falando do Apolo, Atos capítulo 19. Também ficou lá o Timóteo, que era um discípulo do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo orientou ele a estar ali para ensinar as pessoas. E olha que interessante, porque em 1 Timóteo 1,3, o Paulo fala para Timóteo, olha, que falou para ele ficar lá em Éfeso, ensinando aos Efésios, para que não ensinassem outra doutrina. Lembra do que a gente viu, que eles não toleravam falsos ensinamentos? Trabalho do Timóteo aí, interessante, E o Barclay, aquele escocês que a gente falou, que escreveu em 1958 uma obra falando de Apocalipse, ele disse que, pela tradição, além da tradição,
foi aonde o apóstolo João também se estabeleceu junto com a Maria, a mãe de Jesus, chamada pelo Barclay de virgem, mas que nesse contexto não era mais virgem, né? Já tinha os irmãozinhos de Jesus. Então a gente tem aqui todo esse panteão de grandes personagens nessa comunidade, uma comunidade que se destacava. E aí a gente, falando sobre não receber os falsos ensinamentos, a gente vai para a parte dos nicolaítas, porque poucas pessoas têm clareza sobre o que são os nicolaítas. Eu gosto muito da do Severino Silva, que esse autor aqui que eu usei para o meu trabalho, um pouco do material dele. Ele diz que Nico é um termo grego que significa conquistar ou subjugar, e laitanes é a palavra grega de onde se deriva o vocábulo leigo. Então, nicolaíta é aquele que subjuga o leigo. E faz sentido, porque se Jesus falou para eles, olha, eu tenho a favor de vocês que vocês não suportam os falsos apóstolos e que vocês conferem se o que está sendo ensinado está correto. E aí quando ele fala, olha, vocês aborrecem os nicolaítas e eu também aborreço. Eu não gosto de quem subjuga o leigo. Então faz todo sentido. Eu acredito que esse é o melhor caminho. Não é o único, tá? O Barclay, aquele escocês, ele fala que poderia ser um ensinamento desvirtuado de um dos 7 diáconos, Nicolau, que também ensinava na época os cristãos. Ele poderia ter ensinado algo que foi desvirtuado. Por exemplo, quando ele fala, olha, vocês podem comer qualquer alimento. E as pessoas começaram a pensar assim, os judeus, né? E a gente pode fazer o que quiser, então. Não só acerca dos alimentos, mas a fazer todo tipo de coisa errada. Eu acho um tanto equivocado, né? Uma análise tão apressada por homônimo, você dizer que é a pessoa. Então eu prefiro a ideia do Severino Silva e que faz mais sentido, né? Por um conhecimento aí profundo dos termos gregos. Seguindo aqui, a sexta parte tem, e às vezes é a sétima, inverte, né? No finalzinho das 7 cartas sempre tem uma mensagem que diz assim, quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas, ou antes tem uma promessa. E aqui nessa carta ela está invertida. Então aí a sexta parte é quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas, mas a gente vai ver por último, tá? Primeiro eu quero ver essa promessa aqui, que diz assim, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E aqui a gente tem uma conexão com Gênesis 3:22, quando Deus ele fala, olha, vamos tirar o homem do jardim, porque no jardim ele pode comer a árvore da vida. E aí Deus ele expulsa o ser humano do Éden, o Adão e a Eva, fala, olha, eles não vão mais comer da árvore da vida. E a gente tem, numa leitura idealista, né, que Deus, por causa do pecado, ele tirou do ser humano o dom de não morrer. Por causa do pecado, o ser humano ele precisa passar pela morte e pela ressurreição para estar diante de Deus para sempre. E o pecado é o que nós fazemos de errado que desagrada a Deus, e Deus, como um juiz justo, ele nos sentencia corretamente. Por isso acontece a morte. O salário do pecado é a morte. É o que a Bíblia nos ensina. Mas aí Jesus, ele diz que aquele que vencer, ele dará de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ele está dizendo que não mais morte, agora vida, vida eterna, vida com Deus. Quando a gente entende lá em Gênesis, numa leitura simbólica, agora em Apocalipse a gente entende também numa leitura simbólica. Você vai precisar ficar comendo dessa fruta? Não, gente. Nós que fazemos uma leitura idealista, simbólica, a gente percebe, né, que Jesus ele ensina a gente, e desde aquela época, por meio de coisas que fazem sentido na lógica terrena. Quando eu não lembro agora a referência, mas tem um momento que
Jesus ele explica por meio de parábolas e algumas pessoas não entendem. Ele fala, olha, vocês não entendem quando eu falo com as coisas da terra. Como é que eu vou falar das coisas celestiais para vocês? Porque a gente, desde aquela época, a gente não ia entender nada. Fala assim, o que ele está falando? E aí ele usa esse termo, falando, olha, vocês vão comer um fruto que é para a vida eterna. E aí a gente entende, olha, é uma coisa maravilhosa a existência com Deus e ela é eterna. Não haverá novamente morte, mas vida eterna, né? Essa nossa existência, né, sem limites junto ao nosso Deus. E isso é algo realmente maravilhoso. E aí eu quero agora comentar o final que diz aqui, né? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma palavra de responsabilização. Né? Quem tem ouvidos, todos nós temos ouvidos, né? Mesmo a pessoa que é da comunidade surda, ela tem também a forma de se comunicar, né? As libras, né? A pessoa que é da comunidade cega tem o braille. Existe a comunicação, né? E existe a Bíblia em braille, que a gente vai ver lá no Museu da Bíblia. O que acontece, gente? Que essa palavra, ouvidos, é porque na época a tradição era oral, poucas pessoas tinham acesso ao pergaminho, e alguém lia. Então, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a mensagem, né, ela é a Bíblia, ela é os escritos. Lembra quando a gente falou dos bereanos que iam lá e consultavam as escrituras para ver o que os mestres estavam falando estava correto? É uma mensagem de responsabilização. Nós temos que pegar nossa Bíblia, temos que estudá-la, temos que memorizá-la, temos que aprender com ela. Não se sinta pressionado, porém, a gravar todas as referências bíblicas. Porque eu já conheci muitas pessoas que tinham várias referências bíblicas, sabiam, mas na hora de viver essas referências não viviam. Então não é para se preocupar em memorizar a localização, embora seja bom e importante, mas encontrar você encontra. Tá? Então não se sinta pressionado a saber decorar as localizações na Bíblia, mas se sinta pressionado a viver o que está na Bíblia. E principalmente os ensinamentos de Jesus Cristo, que ele ensinou tanto no exemplo como nas palavras, né? Em seus atos e atitudes. É um grande desafio. E aqui a igreja de Éfeso, ela precisava tomar cuidado para não se perder, não deixar o seu lugar, não deixar de ser igreja. E esse cuidado nós temos que ter também. Se nós não nos cuidarmos, se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, se nós não recorrermos às Escrituras para comparar com os ensinamentos, nós seremos responsabilizados. Não dá para a gente viver uma vida de dependência dos outros quando nós somos chamados para analisarmos o que Jesus ensinou e a nos debruçarmos mesmo sobre a Bíblia, aprendermos, memorizarmos e colocarmos em prática na nossa vida. É algo muito sério, né, que os cristãos têm que tomar como o grande desafio. Ser um cristão genuíno, viver verdadeiramente. Lembra, Jesus, como ele disse no versículo 1, ele é aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, né? Ele tem as pessoas em suas mãos, ele anda em meio às igrejas, ele está presente e ele tem para nós o prêmio de comer da árvore da vida, né? Mas ele diz, olha, quem tem ouvidos ouça, porque ele já colocou a condicional antes. Se não ouvir, ele tira o castiçal do lugar. Amém? Vou parar de compartilhar aqui com vocês a tela. E aí a gente tem 5 minutinhos para falar sobre a carta. Vocês conseguiram entender tudo? Ficou claro? Super claro, muito bom. Bom dia, Elielton, tudo bem? Excelente, Ciro. Hã? Bom dia. O que foi, Isa?
Seu TCC foi excelente. Ah, foi. E isso aí não tá no TCC não, viu? Deixa eu abrir aqui pra Paula. Não precisa. Precisa sim. Excelente. Essa parte aí é um conteúdo que eu tô preparando para ser publicado ainda. O TCC ele tá publicado, mas sem essa parte. Então, o que vocês tiveram aí é uma... Prévia. É uma prévia, é isso. Não foi publicado ainda com esse conteúdo, mas eu achei ele muito legal. E eu já fiz das 7 igrejas, já fiz também do capítulo 1, tá bem bacana. Logo, logo eu dou continuidade. Tá atrasado isso aí. Um dos cursos de terça da academia, daí você pode programar O workshop, né? Não, o Curso mesmo? curso mesmo, Apocalipse, né? Apocalipse de João é o nome Isso mesmo. Eu acho que é bem válido, porque tem muitas linhas, dá para explicar as linhas e qual que é a linha que o Silas, depois de estudar bastante, que ele defende, que ele acredita, assim. É muito bacana, é muito mágico, né? Porque o Apocalipse é muito... não é uma coisa cotidiana, né? É um ponto de vista bem espiritual, divino. Então, é muito bom. E essa é a nossa vida, né? Que às vezes a gente tá ali lavando a louça, mas tem tanta coisa acontecendo, né? No espiritual, em nós mesmos. Então, é muito bacana. Sim. E eu gosto dessa visão para poder fazer uma proposta de ensino, né? Que faz sentido para nossa vida. Às vezes a pessoa pega o texto e lê e pensa, é um ensinamento para aquela igreja lá. Mas não é só um ensinamento para aquela igreja, é um ensinamento para nós. Sim. Cada uma das cartas vai servir para alguma igreja da atualidade, né? Porque a Bíblia ela serve para todos os tempos, do passado, presente e futuro. Excelente. E eu penso que a Bíblia, você conseguir ler e entender ela, já é como se fosse uma faculdade, né? Uma graduação, porque ela é muito complexa. E o Apocalipse, para mim, é como se fosse já um mestrado, é outro grau. Muito bom. Esse curso do Silas aí vai sair caro, viu?